Большевики отняли у народов свободу слова, свободу убеждений, свободу личности, свободу местожительства и передвижений, свободу промысла и возможность каждому человеку занять свое место в обществе сообразно своими способностями. Они заменили эти свободы террором, партийными привилегиями и произволом, чинимым над человеком. Народы России навеки разуверились в большевизме. Своей целью комитет освобождение народов России ставит свержение сталинской тирании, освобождение народов России от большевистской системы и возвращение народам России прав, завоеванных им в народной революции 1917 года, прекращение войны и заключение почетного мира с Германией, создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров, равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность. Прага, 14 ноября 1944 года. Apesar das inúmeras propagandas judaico-aliada, afirmando que os alemães consideravam os russos como inferiores, os alemães não viam os russos como subhumanos, ou como o termo pateticamente popularizado, Untermenschen. Milhões de russos lutaram contra o comunismo lado a lado com os alemães, são a prova disso que muitos historiadores tentam esconder. Para entender o que os alemães e seus aliados enfrentavam, e por que, é preciso primeiro compreender a ameaça mortal que o comunismo representava para a Europa. Você precisa entender que os principais bolcheviques que tomaram a Rússia não eram russos. Eles odiavam os russos. Odiavam os cristãos. Motivados pelo ódio étnico, torturaram e massacraram milhões de russos sem um pingo de remorso humano. É impossível exagerar. O bolchevismo cometeu o maior massacre humano de todos os tempos. O fato de a maior parte do mundo ser ignorante e indiferente a esse enorme crime é prova de que a mídia global está nas mãos dos perpetradores. Alexander Solzhenitsyn, Otto Ernst Remer, foi um respeitado oficial da Wehrmacht alemã que desempenhou um papel decisivo na interrupção do complô de 20 de julho de 1944 contra Adolf Hitler. Durante a guerra, foi ferido 9 vezes em combate, por fim, promovido a general-major, general de brigada. Após a guerra, foi cofundador do Sozialistische Reichspartei, SRP. Permaneceu um fervoroso nacional-socialista até o fim de seus dias e é visto como um padrinho na clandestinidade do pós-guerra. Os inimigos da humanidade tentaram prendê-lo por negar o Holocausto judaico. Aqui está uma citação interessante de uma entrevista de 1990 com o general Otto Ernst Remer, por Stepanie Schomen. Schomen: é verdade que os alemães se referiam aos russos como subhumanos. Remer: bobagem. Os russos são seres humanos como todos os outros. Sua pergunta, se chamávamos os russos de subhumanos, é bobagem. Tínhamos uma relação de primeira classe com o povo russo. A única exceção, que era um problema com o qual lidávamos, era com os comissários soviéticos, que eram todos judeus. Essas pessoas ficavam atrás das linhas com metralhadoras, empurrando os soldados russos para a batalha. E, de qualquer forma, nós os eliminamos rapidamente. Isso foi de acordo com a ordem. Isso aconteceu durante uma guerra pela sobrevivência básica, uma guerra ideológica, quando tal política é simplesmente tida como certa. Também é importante compreender que Stalin estava prestes a invadir a Europa em 1941. Foi por essa razão que a Alemanha foi forçada a invadir a União Soviética primeiro. Muitos soldados da linha de frente, especialmente os pilotos da Luftwaffe, ficaram impressionados com a quantidade de tropas, equipamentos, armas e suprimentos capturados nos primeiros dias. O maior piloto alemão e o militar mais condecorado da guerra, Hans Rudel, ficou chocado com o que viu ao sobrevoar o território soviético nos estágios iniciais da invasão. Em seu livro Stuka Pilot, de 1951, ele descreve seu espanto com a enorme quantidade de novas construções militares por toda parte. Um enorme exército soviético estava pronto para atacar. Schomen:
Você concordou com as políticas de Hitler, particularmente sua política em relação à Rússia. Reimer. Em relação à campanha militar contra a União Soviética. Em primeiro lugar, deve ficar claro que, na época da campanha dos Balcãs na Iugoslávia e na Grécia, no início de 1941, quando tínhamos 10 divisões em toda a extensão da fronteira soviética, os russos haviam estacionado 247 grandes formações militares em nossa fronteira. Após a conclusão da campanha dos Balcãs, rapidamente posicionamos no máximo 170 grandes unidades militares na fronteira com a União Soviética. Os russos estavam se preparando para um ataque. Os sucessos iniciais de nossas forças contra os soviéticos se devem ao fato de os russos não estarem posicionados em posições de defesa, mas sim posicionados bem na frente de batalha para o ataque, o que nos permitiu cercar rapidamente grandes forças soviéticas. Assim, nas primeiras semanas da guerra, conseguimos capturar mais de 3 milhões de prisioneiros de guerra, bem como enormes quantidades de equipamento bélico, todos eles na fronteira, posicionados para o ataque. Essa é a verdade da questão, que pode ser comprovada. Conversei recentemente com o Sr. Pencel, que era piloto de reconhecimento aéreo de longo alcance. No período anterior ao início da campanha soviética, ele voou até o Rio Don e observou e relatou essa enorme concentração de forças soviéticas na fronteira. Também sei, por experiência própria na campanha russa e com os prisioneiros russos, sobre os preparativos soviéticos para um ataque iminente contra a Europa. Os russos esperavam que avançássemos contra a Grã-Bretanha para que pudessem aproveitar a situação e invadir a Europa. Leon Degrelle vivenciou a Frente Oriental em primeira mão e se tornou um dos maiores e mais amados soldados da Segunda Guerra Mundial. Em entrevistas e livros, ele descreveu o encontro da Waffen-SS com civis russos. Ele passou pessoalmente por inúmeras aldeias russas recém-libertadas durante a guerra. Aqui está uma das muitas passagens interessantes de suas obras fantásticas. Os nativos nos receberam com evidente alegria. Muitas vezes, éramos as primeiras tropas a entrar em sua aldeia. As pessoas de bem imediatamente iam até as construções anexas, retiravam seus ícones de seus antigos esconderijos e os penduravam novamente em suas paredes de barro seco, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O maior presente que se podia lhes dar era um retrato de Hitler. Muitas vezes, eles o penduravam ao lado de seus ícones, eles amavam muito Hitler por ter libertado sua aldeia. Leon Degrelle. O Exército de Libertação Russo, abreviado em cirílico como PA, e em latim como ROA, também era conhecido como Exército Vlasov. Em 1944, foi oficialmente renomeado como Forças Armadas do Comitê para a Libertação dos Povos da Rússia, VS-CONR. Em 1943, havia quase 500 mil de voluntários russos servindo nas linhas de frente e outros 100 mil ou mais servindo em outras posições não combatentes. Este é um papel fundamental desempenhado por ex-prisioneiros de guerra e mostrou que os alemães não tinham nada contra os russos como povo, mas sim contra o comunismo. Um soldado russo que lutou pelos alemães após ser capturado explica a motivação por trás de muitos russos. Você acha, capitão, que nos vendemos aos alemães por um pedaço de pão? Diga-me, por que o governo soviético nos abandonou? Porque abandonou milhões de prisioneiros? Vimos prisioneiros de todas as nacionalidades, e eles foram cuidados. Através da Cruz Vermelha, eles receberam encomendas e cartas de casa. Só os russos não receberam nada. Em Kassel, vi prisioneiros negros americanos, e eles compartilharam seus bolos e chocolates conosco. Então, por que o governo soviético, que considerávamos nosso, não nos enviou pelo menos um pouco de biscoito duro simples? Não lutamos. Não defendemos o governo. Não lutamos por nosso país. Se Stalin se recusou a ter qualquer coisa a ver conosco, não queríamos ter nada a ver com Stalin. Com cidadãos, irmãos e irmãs que vivem na Europa, o retorno à pátria só é possível após uma vitória sobre o bolchevismo. Vocês são milhões e o sucesso da nossa luta mútua depende de vocês.
Não se esqueçam de que, a partir de agora, vocês estão trabalhando por uma causa comum. O heróico Exército de Libertação. Oficiais e soldados do exército soviético, acabe com a guerra criminosa, cujo propósito é a opressão dos povos da Europa. Voltem suas armas contra os usurpadores bolcheviques que escravizaram a Rússia e trouxeram fome, miséria e ilegalidade ao país. Andrei Vlasov, falando aos seus homens do РОА. В последнее время ширится антибольшевистское движение среди русского народа. В части русской освободительной армии поступает масса заявлений с просьбой о зачислении в части РОА. На днях в одной из учебных частей РОА в присутствии почетного гостя от Верховного командования германской армии состоялся очередной выпуск курсантов. Перед отправлением в часть курсанты присягали на верность Родине. Слушайте текст присяги. Я, верный сын моей Родины, вступая добровольно в ряды русской освободительной армии, торжественно клянусь честно бороться против большевиков за благо моей Родины. В этой борьбе против общего врага на стороне германской армии и ее союзников клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться вождю и главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов во исполнении этой клятвы не щадить себя и свою жизнь. Поздравляя с окончанием учебы, начальник курсов генерал РОА выразил в своем выступлении желание и волю русской освободительной армии. Он сказал: Главнокомандующий партии Адольф Гитлер! Ура! 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 Господа, Поздравляю вас с окончанием работы здесь на курсах и с переходом к новой работе. Желаю успехов. Прошу господина генерала передать генералу Кэсту, что мы, добровольцы русской освободительной армии, готовы нести нашу идею в массы, готовы на борьбу и в нужный момент с оружием в руках, готовы идти в бой на борьбу и уничтожение большевизма в союзе с немецким народом. За нерушимый союз, за победу над большевизмом. Ура! Четко отбивая шаг под звуки барабанного боя, торжественным церемониальным маршем проходят части русской освободительной армии, только что принесшие присягу. Завтра они вольются в боевые части, и их девиз «Свобода и счастье русскому народу». Andrei Andreevich Vlasov, 14 de setembro de 1901, 2 de agosto de 1946. Foi um general soviético russo que se juntou à Alemanha e ao Eixo na Guerra Santa contra o comunismo. Ele foi um dos russos mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Ele viu a verdade de que os alemães não eram invasores, mas sim libertadores. Eles planejavam destruir o comunismo antes que este os destruísse, a toda a Europa e ao mundo. Vlasov era um general respeitado sob o comando dos comunistas quando começou a perceber que eles eram inimigos da Rússia. Sob o comando dos comunistas, desempenhou um papel importante na defesa de Moscou. Sua foto foi publicada no jornal soviético Pravda com a manchete "O Defensor de Moscou".
Mais tarde, o exército de Vlasov foi cercado pelos alemães após ser abandonado pelos comunistas. Seu exército foi isolado e se instalou em território alemão. Ofereceram-lhe uma fuga de avião, mas ele se recusou a deixar seus homens para trás. Seu exército foi dizimado e, por 10 dias, ele se escondeu em território ocupado pelos alemães antes de ser capturado. O destino o entregou aos seus inimigos, os alemães, quando foi capturado e se tornou prisioneiro de guerra. Mas os alemães o respeitavam e não demorou muito para que trabalhassem juntos contra os ocupantes comunistas da Rússia. Vlasov via Stalin como o maior inimigo do povo russo. Boris Vasiljev, autor de vários livros de história e romances patrióticos, oficial soviético e veterano da Segunda Guerra Mundial, disse o seguinte sobre Vlasov: Vlasov era magnífico, um verdadeiro comandante militar nacional russo. Ele decidiu se vingar de Stalin, que cometeu crimes terríveis contra todos os povos da Rússia. Vlasov tinha altos ideais de uma Rússia livre, bem como um real senso de responsabilidade para com seus soldados. Vasiljev continua condenando os generais do Exército Vermelho em massa. Foram mortos 1.300.000 soldados russos perto de Rzev, apenas por falhas dos comandantes soviéticos, e ninguém fala sobre a terrível tragédia até agora em meu país. No verão de 1944, o general Vlasov e Heinrich Himmler se encontraram e acertaram os detalhes da formação de um novo e massivo exército composto por russos. Eles discutiram o que ficou conhecido como um Manifesto de Smolensk, escrito em 1942, que declarava que, na nova Rússia, todos os povos obterão liberdade nacional, incluindo o direito à autodeterminação. A concretização desse direito à independência e liberdade nacionais só será possível, no entanto, após a destruição de Stalin e sua camarilha. Em 13 pontos, o manifesto declarou e prometeu o seguinte: 1. Abolição do trabalho compulsório. 2. Abolição das fazendas coletivas e concessões de terras aos camponeses. 3. Reintrodução do comércio privado e do artesanato. 4. Fim do terror. 5. Liberdade pessoal. 6. Liberdade de fé, consciência, expressão, imprensa e reunião. 7. Livre escolha de trabalho. 8. Garantia de livre desenvolvimento para todas as nacionalidades. 9. Libertação de todos os presos políticos. 10. Reconstrução de cidades, vilas e fábricas às custas do Estado. 11. Garantia de subsistência mínima para todos os inválidos e seus parentes mais próximos. Himmler e Vlasov concordaram que inicialmente haveria 5 divisões organizadas por prisioneiros de guerra russos e trabalhadores dos territórios orientais ocupados, cujo número já havia chegado a mais de 5 milhões. O Manifesto de Smolensk acabou sendo expandido para o que ficou conhecido como Manifesto de Praga, que delineou ainda mais os objetivos russos de libertar a Rússia da ocupação comunista. Infelizmente, era tarde demais. Os exércitos comunistas democráticos estavam a todo vapor. A sorte da guerra estava contra a Alemanha e seus exércitos de libertação e, em termos gerais, esse exército dos sonhos de russos livres nunca se concretizou. Vlasov e seus homens foram posteriormente traídos pelo governo americano, e eles e seus homens foram entregues aos russos, mesmo após terem feito um acordo para não entregá-los. Os americanos sabiam que entregar Vlasov e os milhares de homens que o acompanhavam seria a morte. Mas não se importaram, fizeram isso com uma legião incontável de russos, tártaros, cossacos, estonianos e vários outros. Vlasov foi enforcado em 1 de agosto de 1946. A espada do grande guerreiro russo foi finalmente embainhada e a busca do sonhador pela liberdade de seu povo chegou ao fim. Em algum lugar na imensidão da Rússia, Adolf Hitler é homenageado. Este pôster popular diz: Hitler, o libertador. Pela liberdade das nações. Por volta de 1941. Fabricado na Alemanha para os territórios soviéticos libertados. Os russos provaram ser aliados extremamente corajosos dos alemães, mesmo quando o pior aconteceu.
Em um dos casos mais sangrentos e desesperados da Segunda Guerra Mundial, durante a defesa de Budapeste pelo eixo, voluntários russos da Waffen-SS viveram e morreram com seus irmãos alemães. Uma das façanhas mais ousadas do cerco ocorreu naquela época. Uma barcaça motorizada de 40 toneladas, tripulada por voluntários russos da SS e carregando munição, iniciou uma jornada de 140 quilômetros de Jor, passando pela barreira de Minas no Danúbio e encalhando a 17 quilômetros de Budapeste, perto da vila de Leánifalo. Foi somente graças às falhas na ocupação soviética das vilas ao longo da curva do Danúbio que a empreitada não terminou em desastre. Com a ajuda de um pelotão de barcos de assalto húngaros, a tripulação transportou parte de sua carga para a cidade, provavelmente sob a proteção das árvores na planície aluvial. O cerco de Budapeste por Christian Ungvariseu dissesse que muitos russos lutaram na França, ao lado dos alemães, durante o dia D, você acreditaria? Veja a foto. De russiske avdelinger som er satt opp av Komiteen for Russlands befrielse, fører en betingelsesløs kamp mot bolsjevismen og har nå vist hva de dur til. Stadig går nye divisjoner i kamp under general Vlasovs ledelse. De har fått en omhyggelig utdannelse og er forsynt med moderne våpen. General Vlasov og general for de frivillige Köstring inspiserer en av de nyoppstilte divisjonene i den russiske befrielsesarmeen. Defilering for general Vlasov.